Bom dia, sétimo ano. Nós estamos voltando aqui em mais uma aula de história. Hoje é terça-feira, dia 10, portanto, né, do mês de novembro. Gente, estamos já no penúltimo conteúdo para a nossa finalização, né? Sei que foi muito difícil esses dias, como a gente tem falado, né? Mas não podemos parar, né? Claro que nos adaptando, um auxiliando o outro, professor, aluno e professora, aluna, e tudo dará certo, né? Devemos estar nesse caminho, tá bom? Então, vamos lá então. A gente está falando do capítulo 11, finalizamos. Estamos falando sobre o que, professora? Me lembra aí que eu esqueci. Invasão holandesa. Da invasão holandesa até a Guerra dos Mascates, tá? Vamos lá para a atividade então. A atividade de vocês começa a partir da página 137, certo? Então, olhe, se você não fez a atividade, então você não assista a esse vídeo ainda. Primeiro vá fazer a atividade, aí você corre para cá, tá? Então vamos lá. Primeira questão vai pedir que você marque o que é incorreto. Tem lá escrito, aí você vai falar se é incorreto, certo? Se é falso ou se é verdadeiro, né? Se é incorreto, na verdade, né? Falso ou verdadeiro, né? Eu gosto de falar assim para clarear, deixar você mais entendendo o que está se falando aqui. Diz assim, a Holanda não teve nenhuma participação no processo de colonização do Brasil. Gente, isso aqui é verdadeiro? Claro que é falso, a Holanda teve participação, sim, né? Os holandeses estiveram aqui conosco. Então, você vai escrever falso. Por quê? Porque você vai dizer que sempre os holandeses estiveram aqui presentes, né? Durante muito tempo eles estiveram aqui. Bom, vamos lá então. A B diz: o corpo de Dom Sebastião até hoje é velado em Museu de Lisboa. O corpo de Sebastião, que foi aquele rei, né, Dom Sebastião, né, aquele líder de governo na época de Portugal, que morreu novinho com 19 anos de idade, que não deixou, rei na verdade, que não deixou descendentes. O corpo dele está lá ainda no museu, está no museu? Claro que não, então isso é falso, né? Você coloca aí que é falso, claro. Professor, além disso, eu posso colocar o quê na B? Você pode colocar o seguinte, que Dom Sebastião, né, ele foi lá até a região dos Mouros, ele queria conquistar alguns territórios e nessa ida dele ele não voltou mais, né? Então, até hoje há uma lenda, né? Criaram uma lenda lá o pessoal, né? Que ele voltaria ainda, certo? A C diz, o sebastianismo é um movimento mítico surgido em Portugal, relacionado ao desaparecimento de Dom Sebastião. É verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Por que é mítico? Porque vem da questão da mitologia, certo? É uma mitologia. Ele não vai voltar, ele morreu, então ele não volta, né? Então faz parte da mitologia, isso é verdadeiro. O AD diz, de 1580 a 1640 existiu a União Ibérica, a União de Portugal, que é Espanha e Brasil. Isso é verdadeiro? Não, isso é falso, certo? Você coloca aí falso. O que foi a União Ibérica, então? Foi a anexação de Portugal pela Espanha, certo? É aquele período lá que a Espanha, ela, né, dominava alguns países, como, por exemplo, a Holanda, né? E o Brasil vai estar inserido nessa questão aí. Bom, a EDIS, na época da União Ibérica, a Holanda pertencia à Espanha e era uma região marcada pelo desenvolvimento comercial. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. A Espanha, nesse período, ela pertencia... A Espanha não, a Holanda pertencia à Espanha. E era das regiões que estavam se destacando muito pela questão comercial, se desenvolvendo. Então, isso é verdadeiro. Em 1581, é a letra F, viu, que eu estou... A Holanda tornou-se uma nação independente. Em 1581, a Holanda tornou-se uma nação independente. Independente de quem? Da Espanha. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. Coloque aí verdadeiro. 2. Com o fracasso da ocupação de Salvador, em 1624, os holandeses decidiram invadir Pernambuco. Como foi o processo inicial de dominação holandesa nessa capitania? Essa questão aqui você não é para dizer se é verdadeiro ou falso. Você vai explicar como aconteceu isso aqui. É um fato, aconteceu, mas como aconteceu? Aí você vai começar pelo ano, que é muito bom que ele ajuda, né? Então ela vai começar em 1630, né? Eles chegaram ao Brasil com uma frota, né, muito grande, né? Em 7.000 soldados. E houve muitos combates, né? Lembra que eu disse que eles vieram, foram expulsos, foram até Pernambuco, né? Houve muitos combates
O que você pode colocar mais aí? Houve uma capitania em destaque, né, por causa da produção de açúcar, que foi lá a capital de Pernambuco. E com a chegada dos holandeses, na parte do interior, houve muito medo desses ataques, né? Então essas coisas aconteceram nesse processo aqui, quando eles chegaram em Salvador, quando os holandeses ocuparam Salvador, certo? Então você vai colocar que eles chegaram, vai colocar, não vai confirmar que eles chegaram, sim, no Brasil, né, a partir de Salvador, e eles chegaram com uma frota, né, poderosa aí, né, com 7.000 soldados, né? Houve resistências, claro, né? Houve vários combates mas eles chegaram até aqui e aí vai dar um destaque aí para a questão de Pernambuco por causa da capitania, por causa da questão do açúcar, né? Bom, gente, a 3 diz o seguinte: criaram-se focos de resistência dos negros em Pernambuco. O maior foi o Arraial de Bom Jesus, cujo chefe era Matias de Albuquerque. Os brasileiros faziam a guerra de guerrilha, minando as forças inimigas. Quais as consequências negativas da dominação holandesa em Pernambuco, né? Houve consequências, professora, ruins? Sim. Negativas, sim. Primeiro, né, não dá para colocar tudo, mas primeiro, a gente vai ter os engenhos que são queimados, né, são destruídos. Olinda vai ser incendiada e, portanto, destruída. Muitos negros vão fugir para os quilombos a partir daí. E plantações, né, destruídas e holandeses dominados pelo litoral nordestino, certo? Então, essas foram as consequências negativas, tá? Bom, a quarta questão vai pedir que você faça no seu caderno o seguinte: você vai dizer quais foram, em que época ocorreram, né? Em que épocas ocorreram e quais foram seus representantes e quais diferenças das manifestações sebastianitas de Portugal e Brasil. Você vai escrever no caderno, né? Aconteceram movimentos através do sebastianismo, do movimento sebastianista, sim, em Portugal e no Brasil. Como é que aconteceu isso? Qual foi, que período foi? Você vai colocar datas, né? Você faz no caderno isso, tá? Essa é a quarta questão, certo, gente? Nós vamos dar uma pausa por aqui e voltaremos já para continuar essas atividades. Não saia daí, tá?